Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo, começando mais uma gravação live para falar hoje sobre coerência cardíaca. Então, vou começar bem devagar, fazendo aqui uma respiração de coerência, aguardando para ver se tem pessoas que entram hoje na gravação. Então, queria já aproveitar, convidá-los para fazer uma respiração de coerência. A respiração de coerência normalmente é uma respiração cadenciada, feita pelo nariz, inspira e expira pelo nariz e num ritmo um pouco mais lento do que a respiração habitual. Então, eu recomendo, e o Instituto HeartMath recomenda, que a gente faça essa respiração 5 tempos para inspirar, 5 tempos para expirar. Então, e se quiserem, vocês podem colocar aqui a mão nessa região central do peito, porque faz com que o nosso sistema de atenção comece a se deslocar para essa região. E você vai imaginar que a sua respiração está saindo dessa região. Então, você imagina, respirou em 5 tempos, expirou em 5 tempos, e você vai sentindo essa respiração fluindo, como se estivesse saindo dessa região central do seu peito. Então, enquanto nós esperamos mais alguns minutos, vamos fazer essa respiração pausada, calma, tranquila, imaginando que a nossa respiração está saindo dessa região central do nosso peito, respirando mais lentamente do que o habitual. Se possível, 5 tempos para inspirar, 5 tempos para expirar. E vai percebendo o que vai acontecendo no seu corpo. Mais um minuto. Nós estamos aqui terminando uma respiração para iniciarmos a nossa palavra de hoje, que nós vamos trabalhar um pouquinho no conceito da coerência para o aumento da performance, o que isso significa. Enquanto a gente espera mais algumas pessoas se conectarem, eu estou terminando uma respiração de coerência. Faça uma respiração profunda, calma, tranquila. E podem tirar a mão. Então, eu gosto sempre de começar a falar de coerência fazendo uma respiração. Aliás, a respiração, a prática da coerência, é tão simples quanto essa respiração que eu fiz. Mas a importância dessa prática hoje, no mundo que nós estamos vivendo, é absolutamente essencial. E eu vou explicar para vocês o que isso significa e vou compartilhar com vocês as práticas que eu faço, que também poderão te ajudar enormemente na sua performance cognitiva
e no equilíbrio da sua saúde e bem-estar. Então, vou começar a contar para vocês e fiquem à vontade de, tanto no meu canal de YouTube, quanto aqui no Instagram, se vocês quiserem, vocês colocarem perguntas para mim, porque eu acho que, será que meu canal de YouTube, eu sempre faço essa pergunta, eu nunca sei se o canal do YouTube está funcionando pelo o canal aqui do... Mas eu acho que sim, se não tiver, pelo menos a gravação vai ficar feita. Então, quero começar contando um pouquinho da história. E, na verdade, não vou aprofundar na história, mas essa pesquisa não foi feita e não foi iniciada no Instituto HeartMath, que é o instituto que praticamente cunhou o termo de coerência cardíaca, descobriu a função expandida do nosso coração dentro da fisiologia humana, porque os estudos do coração e sobre o coração já vinham sendo feitos há algumas décadas antes de 1991, quando o Instituto HeartMath, liderado por um empresário chamado Doc Tilde, reuniu um grupo de cientistas, pesquisadores dos Estados Unidos para aprofundar o conhecimento da importância do coração na nossa fisiologia. E essas pesquisas concluíram que o coração não era simplesmente uma bomba para bombear sangue no nosso corpo, ele tinha uma função muito mais relevante, porque o coração ele tem uma ligação através do sistema nervoso autonômico do seu braço parasimpático, que é o braço que olha para o interior, né, que faz a interocepção, olha para dentro, diferente do braço simpático, que olha para fora, o braço parasimpático, cujo maior nervo do nosso corpo humano sai da nossa face, passa pelo pescoço, dos dois lados, passa pelo coração e praticamente acompanha ou está em todos os órgãos do nosso corpo. Esse nervo, ele é o nervo de comunicação entre coração e cérebro. E o que os cientistas pesquisadores do Instituto HeartMath descobriram é que esse canal de comunicação, neste canal, o coração manda mais informação para o cérebro do que o cérebro para o coração. E esse mecanismo, quando a gente está num estado de frequência, o coração, assim como o sistema nervoso, assim como o cérebro, são formados por neurônios que trocam informação continuamente através de emissão de sinais elétricos e químicos. E esta comunicação elétrica, né, eletroquímica que acontece do coração para o cérebro, ela manda uma informação para o cérebro, para uma área central límbica do nosso cérebro, que é chamada de tálamos. O tálamo praticamente é um hub de informação, tanto do corpo quanto no cérebro, e esse órgão, essa parte do nosso cérebro, envia uma informação para a área pré-frontal, quando a gente está num estado de frequência, que significa uma continuidade para aqueles que entendem um pouco mais da área de matemática, física, num estado senoidal, que é uma onda muito simétrica, que tem tanto o lado superior quanto inferior no mesmo sentido. Essa onda, ao chegar no cérebro, envia um sinal para essa área pré-frontal, que é onde mora a nossa capacidade cognitiva, falando que está tudo ok, que essa área pode entrar em funcionamento. Então, esse sinal
que é enviado do coração, é um sinal aferente que sobe do coração para o nosso cérebro, quando nós estamos num estado de vibração cuja a variabilidade entre os batimentos cardíacos, eles emitem essa onda chega no nosso cérebro e começa a sincronizar os sinais eletroquímicos ou elétricos do nosso coração com o nosso cérebro. E isso vai aumentar a nossa capacidade de ativação pré-frontal. Então, o que realmente é esse batimento? A gente sabe que o coração é formado por 40 mil neurônios, né? E esses neurônios, eles estão continuamente trocando eletricidade, enviando sinais elétricos. E esse sinal elétrico, a gente sabe pela física que todas as vezes que a gente tem a emissão elétrica, né, uma corrente elétrica funcionando, cria-se ao redor dessa corrente elétrica um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético, ele não tem parede, ele não tem barreira. Por exemplo, o Sol, os fótons que vêm do Sol, que são absorvidos pelo nosso campo, pelo nosso corpo, transformados aí em vitamina D, é porque nós estamos imersos em campos eletromagnéticos. E o nosso corpo também, ao criar essas informações elétricas, emitem esse campo eletromagnético, principalmente o campo eletromagnético, criados pelos neurônios do coração, que criam um campo eletromagnético ao nosso redor muito maior do que o campo eletromagnético criado pelos neurônios do cérebro. Mas o que eu gostaria de contar para vocês é que o coração, o batimento cardíaco do nosso coração, não é igual um metrônomo que faz tá, 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 tá. Ele tem variações. E essa variação entre os batimentos do nosso coração é chamado de variabilidade cardíaca. E é essa variabilidade cardíaca que é o código Morse que é levado para o cérebro. E a gente sabe que quando a gente está num estado de variabilidade mais acentuado, é porque eu estou num estado de neuroplasticidade. Por exemplo, os jovens têm um estado de neuroplasticidade maior do que o adulto, porque crianças e jovens têm um aprendizado intensivo. E esse aprendizado gera uma variabilidade cardíaca mais acentuada do que uma variabilidade muito padronizada. E essa curva que é gerada por esta variabilidade, eu não estou falando que a variabilidade baixa, ela cria a curva senoidal de coerência. O que eu estou falando é que a constância dessa variabilidade, e mesmo quando ela é acentuada, ela pode criar uma coerência, que é um sinal senoidal, praticamente, que leva uma informação para o cérebro, que é para a gente ativar essa área pré-frontal. Hoje a gente sabe, por exemplo, que a variabilidade cardíaca, né, que é esse sinal que é emitido, esse código Morse, ela tende a diminuir com a nossa idade. Ou seja, porque a neuroplasticidade ela está muito mais presente no jovem, na criança, do que na pessoa mais idosa. Então, essa variabilidade intensa, né, que cria essa variabilidade, quando esse sinal é um sinal emitido que gera uma cadência,
uma coerência, um sinal que tem uma senoide de variação semelhante, isto implica numa ativação cortical, pré-frontal cortical, que é diferente quando você tem uma variabilidade baixa, que às vezes a gente tende a dizer que essa variabilidade baixa é uma inflexibilidade cognitiva. Ou seja, quando eu fico muito preso com aquilo que eu sei, que eu faço, padrões muito rígidos, eu estou criando uma inflexibilidade cognitiva. Quando eu estou aberto a aprender, a cada vez absorver mais, esse estado de ativação em calma, veja bem, isso, neuroplasticidade pode acontecer, mas aqui eu estou falando que é ativação de estado ótimo de cognição. Esse estado ótimo de cognição, ele significa que eu tenho essa senoide, que me dá um estado de coerência, e que eu tenho uma capacidade quase que de ativação calma, ativação equilibrada, diferente de quando eu tenho uma ativação desequilibrada, que é quando eu estou num estado de fazer várias coisas ao mesmo tempo, fazer isso, fazer aquilo, correr, quando eu estou até com vários equipamentos eletrônicos na minha mão, eu olho para a tela, eu olho para o computador, alguém fala, eu estou num estado de incoerência. A curva que acontece é uma curva toda repicadinha, e ela não manda um sinal de sincronização coração e cérebro que vai aumentar e otimizar a minha capacidade cognitiva. Então, por que a coerência tem sido cada vez mais usada nos processos de performance? Porque quando eu estou nesse estado ótimo, em coerência, que pode-se dizer que eu estou numa calma ativa, em equilíbrio ativo, diferente de estados de relaxamento, porque quando eu relaxo tanto o cérebro quanto o meu corpo, batimentos cardíacos caem. Aqui não, aqui eu tenho um estado de calma, mas de alta ativação cortical pré-frontal. E isto está relacionado com a nossa capacidade de tomada de decisão. Eu tenho muito mais clareza, eu tenho muito mais confiança, eu consigo interpretar os sinais com muito mais nitidez. Então, por isso que quando um executivo, e eu posso falar por mim, porque já vivi, já tive um burnout e sei exatamente o que isso significa, e até hoje, no dia a dia, a gente tem altos e baixos quando a gente entra em estados de incoerência, há uma grande produção de adrenalina. E isso aumenta a produção de cortisol, hormônio de estresse. Então, quando eu começo as práticas de coerência, e leva um tempo para a gente praticamente conseguir mudar o nosso baseline cerebral para que a gente funcione num estado ótimo de cortical pré-frontal, porque hoje em dia nós estamos vivendo mudanças, ambiguidades, incertezas. Nós estamos treinando o nosso cérebro a estar incoerente. Então, dentro do universo organizacional, cada vez mais se torna importante, principalmente times, que é a minha especialidade, times de inovação, para aumentar a criatividade, que você treine continuamente esses times
a saberem fazer essa respiração para equilibrar sistema nervoso autonômico e otimizar a ativação cortical, para melhor pensamentos, para melhor tomada de decisão, para melhor uso da criatividade. Eu mesma, meu segundo livro, chamado Coerência, está saindo do forno agora, em março. E nele eu estou trazendo para vocês várias aplicações e pesquisas que eu fiz de 5 minutos da prática mais simplória, que é a prática só da respiração focada no coração, que é a base das práticas de coerência cardíaca. Em 5 minutos, a gente tem momentaneamente o aumento da criatividade. Isso não quer dizer que vá perdurar, não perdura, porque para que eu possa acessar esta capacidade que a gente tem de estar em estados de calma ativa ou de coerência, eu preciso treinar, porque meu baseline de pensamento cerebral, ele é um estado de estresse, de incoerência contínua. Então, eu, por exemplo, quando a gente começa a trabalhar dentro das organizações, tem pessoas que verbalizam para mim, pelo amor de Deus, mas isso não vai, eu não vou parar de respirar, porque não conseguem ficar 3 a 4 minutos respirando tranquilamente numa cadência. Então, vocês imaginem como é que é o baseline dessas pessoas. E elas estão achando que elas estão tendo e usando a sua capacidade cognitiva. E, na verdade, não estão. Então, gente, todo esse processo, que é um processo de troca de informação, ele é um processo de frequência, né? E quem emite essa frequência em nosso corpo são as emoções. Então, a gente acha que o pensamento emite emoção. Não, é a emoção que é a resposta oriunda dos estímulos que vieram do corpo, do nosso coração para o cérebro, ele gera emoções. Isso eu já expliquei em lives anteriores, que essa é a nova teoria das emoções construídas da Lisa Feldman Barrett. Então, as emoções é que são a resposta vibracional do nosso corpo, são essas emoções que levam informação, né, e que mudam a frequência que acontece no nosso corpo. Então, hoje, inclusive, a gente sabe que essas frequências vibracionais, porque o campo eletromagnético criado pelo coração ao redor da pessoa é um campo que chega aí por volta de uns 4 a 6 metros. Então, vocês imaginem que quando vocês estão emocionalmente desequilibrados, a onda que é emitida nesse campo é uma onda toda recortada, porque é uma onda de incoerência. Agora, o campo eletromagnético, como eu falei para vocês, os fótons que vêm do Sol não tem parede, né? O nosso corpo absorve, assim como as frequências emocionais, vibracionais que nós estamos sentindo, elas são enviadas por este campo para as outras pessoas. Então, vocês imaginem dentro de uma organização pessoas interagindo e trocando essas informações continuamente. E é por isso que quando num ambiente tem alguém que é extremamente negativo ou alguém muito resistente,
a gente acaba se sentindo mal. No final do dia, é como se tivesse exaurido a sua capacidade, porque na verdade é isso mesmo que acontece. As emoções negativas, elas giram um ritmo vibracional que é de dispersão energética. E isso desgasta a energia. E quando você está em coerência com as vibrações positivas, você está praticamente armazenando energia. Então a gente diz que a coerência ela é um restaurador energético do nosso corpo. E quando você está em estado de coerência, essa informação é trocada, porque esse campo eletromagnético conversa o tempo todo. E as pesquisas cada vez mais estão aumentando, por quê? Porque a Terra, e aqui é importante, me lembrei agora de contar para vocês, porque eu recebo perguntas do tipo: Solange, eu posso fazer respiração do tipo inspira, pausa, expira, pausa, que é a chamada respiração do quadrado, que a gente usa muito em estados meditativos? E a resposta é que eu digo: sim, você pode, mas coerência é cadência. Porque o estado de coerência você chega a 0,1 Hz. Isso quer dizer que está passando um ciclo inteiro de alto e baixo de uma frequência que ela vai ter 10 minutos de duração, ou seja, 10 minutos não, 10 segundos. 10 segundos, 5 para subir e 5 para descer, para fazer aquela onda igualzinha. E isto é a frequência de 0,1 Hz, que é quando a gente entra em estados de coerência. Então, se você quer entrar num estado de coerência, 5 tempos para subir, 5 tempos para descer, porque você vai educando o seu baseline para cada vez mais estar nesse estado de 0,1 Hz. E isso é extremamente importante. E as pesquisas desses últimos 10, 15 anos comprovaram: a Terra também vibra em 0,1 Hz. Então, gente, aqui a gente começa a entrar num campo mais fértil, mas aqui a gente começa a entender que é igual um celular. Imagina que a conversa que você tem entre dois celulares, elas só acontecem quando a gente está na mesma frequência, né? Quando você ligou para um número de celular, você adequou aquela frequência exatamente com aquele número, e uma outra pessoa que tem exatamente aquele número, na hora que ela atende, a frequência entra dentro daquele celular. E é isso que acontece com a gente. Então, quando eu estou em estados de coerência, eu começo a vibrar na mesma frequência, na mesma vibração da Terra. Então, hoje a gente já sabe, tem muitas pesquisas já trazendo para a gente que, por exemplo, isso é do Instituto HeartMath, se você tiver um sensor numa pessoa e começar a captar a vibração daquela pessoa, hoje o Instituto HeartMath diz que eles teriam, ao analisar aquela vibração, aquela onda vibracional da pessoa, 75% de acerto do estado emocional que aquela pessoa está. Então, vocês imaginem que é por aí que a gente está avançando, né? Que a gente vai poder daqui para frente, muito em breve, a gente ter essa capacidade de identificar o estado emocional. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista de um candidato, você vai ter 75% de
a acurácia de saber qual é o estado emocional daquela pessoa, simplesmente porque essa vibração que caminhou dentro do campo eletromagnético dessa pessoa e que é absorvido por outra pessoa ou por um magneto, como é que chama? Ele chama magnetômetro. Ele é capaz de captar exatamente essa vibração, ele vai te dar, ao desenhar essa onda, qual é o estado emocional da pessoa. Então, nem adianta eu ficar aprofundando demais na teoria, mas o importante é que fique claro para vocês que o estado de coerência é quando eu tenho uma onda vibracional emocional positiva, principalmente por agradecimento, gratidão, amorosidade, alegria. Esses estados emocionais, quando eles estão relacionados a um estado de calma, que é uma respiração cadenciada, ligada a essa vibração emocional, há uma ativação otimizada da área pré-frontal. E isto irá aumentar absurdamente a sua capacidade cognitiva. Então, as pesquisas, e eu faço isso por mim. Eu, por exemplo, quando eu vou dar uma palestra, a primeira coisa que eu faço, primeiro que na hora que está chegando o momento de dar palestra, eu já sinto o coração. Bum, 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 bum. E eu começo, então, com uma respiração e veja, ninguém precisa saber que eu estou respirando. Essa é uma respiração que você faz com você mesma, imaginando que a sua respiração está saindo dessa região central do seu peito. Começa a respirar mais lentamente, mais calmamente, em 5 tempos para expirar, 5 tempos para expirar, para que você gere essa cadência, se aproximando desse 0,1 Hz, porque isto manda a informação lá para cima, para sua área pré-frontal, para te dar clareza, para te dar controle, para não te deixar gaguejar, para não te deixar esquecer. E você vai criar um campo eletromagnético ao seu redor, provavelmente a plateia vai sentir esta onda vibracional entrando. Me lembro muito que um fato extremamente interessante aconteceu comigo. Ano passado eu fui abrir um congresso de professores da escola, de toda a rede pública do Espírito Santo. E antes de mim veio um professor, que era um professor de empreendedorismo, extremamente vibrante e muito ativo, energético, mas falava, agitava, mostrava 300 milhões de slides. Acho que ele passou mais de 60 slides numa questão de 30 minutos. Até eu fiquei meio tonta, meio zonza de tanto slide. E eu estava sentada fazendo a minha, já respirando, já me colocando em estado de coerência. E quando passou, o diretor do programa passou o microfone para mim, eu já estava num estado de coerência. E nesse estado de coerência, a nossa vibração, a tonalidade, a modulação da nossa voz muda, porque ela se torna calma. Houve um silêncio sepulcral no auditório quando eu peguei o microfone e comecei a falar. Eu não tinha nenhum slide e eu tinha simplesmente de falar sobre neurociência na educação, sistema de atenção, e esse silêncio
perdurou até o final da minha palestra. Foi quase que eu tivesse hipnotizado o auditório, porque houve um silêncio, não se ouvia nada. E depois as pessoas vieram falar comigo o quanto eu tinha impactado na vida, naquele momento, pela minha fala, pela minha tranquilidade, né? Pela forma que eu falei, mas é exatamente isso. Nós, no século XXI, que é esse século exponencial, a gente está criando uma ilusão que ter performance é estar ativo, é fazer mais coisas, é ser multitarefa, é estar ligado com 300 aparelhos eletrônicos. E, na verdade, a ciência está falando para a gente que a nossa otimização cognitiva está em estados de calma. Quanto mais calma eu tiver em ondas, em respiração cadenciada, maior será a minha capacidade de pensar, de criar, de inovar, de aumentar a performance do time, aumentar a produtividade e com um grande benefício que eu não estarei estressado. Muito pelo contrário. Cada vez que eu começo a dar uma palestra, eu gosto de refrisar que os caminhos neurais da cognição são os mesmos caminhos da saúde, do bem-estar. E quando a gente está em coerência, são mais de 1.300 reações químicas positivas que acontecem no nosso corpo. Gente, todas aquelas químicas que a gente ouve falar de serotonina, dopamina, ocitocina, anandamida, todas essas químicas, endorfina, elas são essenciais e são produzidas nesse estado, né? Então, hoje, depois de mais de 400 artigos científicos publicados, quer sejam pelo Instituto HeartMath, mas pelas instituições que cada dia mais aumentam as pesquisas sobre os benefícios do estado de coerência, a gente pode ter certeza que a prática contínua de 3 a 5 vezes por dia desta respiração cadenciada, que no primeiro momento ela pode ser negativa para a gente, porque o seu cérebro não está acostumado. O seu cérebro está acostumado a ficar ativo, né? Produzindo adrenalina. Então, requer um treino para você começar a mudar o baseline do seu cérebro para que você consiga estar num estado de coerência e esse estado de coerência ser o seu baseline. E a grande vantagem, nós temos que nos preparar porque esse é um século de incerteza, de mudança. Eu acredito que para melhor, mas a gente precisa fundamentalmente nos tornarmos resilientes. E quanto mais a prática de coerência for feita, mais resiliente eu me torno, porque se a coerência é o baseline do nosso cérebro, quando eu saio fora, que eu fico agitado, nervoso, inconstante, eu volto para o estado que é o baseline, porque eu já treinei. E esse estado é um estado de calma ativa. Então, é isso que a gente precisa cada vez mais de aprender a trazer a coerência para que nós possamos ativar os nossos estados de alta performance.
E agora, recentemente, o Instituto HeartMath, porque todos nós trabalhamos com sensores, são sensores produzidos pelo Instituto HeartMath, a gente clipa esse sensor aqui e liga num software que é um app no celular. E ele vai nos ajudar porque ele mensura. Nós, seres humanos, só conseguimos entender as coisas que a gente mede. Então, quando a gente usa sensor, a gente consegue medir, porque as curvas que vão sendo mostradas nos sensores, elas têm 3 grandes áreas: vermelha, que é de incoerência, azul, neutra, e verde, de coerência. E você vê a sua curva subindo e descendo nessas 3 faixas. Depois de um determinado tempo, e normalmente é algo perto de 8 semanas ou mais, você começa a ter uma maior permanência em estados de coerência. E isso é fundamental, porque isso quer dizer que você está mudando o seu baseline, aumentando a sua capacidade de calma ativa. Então, você está aprendendo a ser mais resiliente. Isso é absolutamente fundamental. E agora o Instituto HeartMath, ele desenvolveu um aplicativo para times, no qual os times se conectam para que eles entrem em coerência, porque também as pesquisas científicas mostraram que você está num time, cada um tem uma assinatura, que é o que a gente chama dessa curva, mas que depois de um determinado tempo, principalmente quando você tem a prática da coerência, na hora que vai desenvolvendo essa respiração mais equilibrada, mais cadenciada, no desenvolvimento do trabalho, quando o time entra em estado de coerência, você maximizou a cognição do time. E é aí que a inovação mora. É aí que a alta performance mora. Então, gente, nós estamos engatinhando nesse processo de aprendizado de quem somos nós. Mas eu fico muito feliz de saber que nós, pelo menos agora, conhecemos e sabemos que somos seres energéticos, que conseguimos emitir e receber informações emocionais, vibracionais, energéticas, e que todas as vezes que eu estou emocionalmente positivo, vibrante, alegre, grato, a mensagem que eu estou enviando para o meu colaborador, para o meu líder, para o meu liderado, para o meu time, é uma vibração de coerência. E essa vibração de coerência é absorvida pelo campo eletromagnético do outro. E uma grande propensão para que ele também entre em estados de coerência. Então, se você é líder, se você está querendo aumentar a sua performance, se você quer aumentar a performance do seu time, comece a ter maior consciência sobre as suas emoções. O que eu estou sentindo agora? Porque a emoção é uma onda vibracional que leva informação para o campo, que é absorvido, e você absorve essa informação do campo. Essa troca acontece, na grande maioria das vezes, inconsciente. Então, a gente precisa aumentar a nossa consciência sobre como eu estou me sentindo, porque, inclusive, é esta informação que eu estou mandando para o planeta Terra, que vibra também a 0,1 Hz. Se eu quero criar um planeta muito mais sustentável, muito mais com paz, harmonia, igualdade,
qual é a emoção que você está mandando para o planeta? É positiva ou é negativa? Gente, eu acho que eu vou ficando por aqui, né? Já falei dessa coerência, e agora, se vocês tiverem alguma pergunta que queiram fazer, tanto aqui no YouTube, que eu acho que ninguém entrou e nem sei se eu liguei corretamente, mas a gravação irá ficar, ou no Instagram. Alguém do Instagram gostaria de fazer uma pergunta sobre coerência cardíaca, mas eu queria dar 2 recados. Olha, juro que essa live não era para fazer comercial, mas eu vou fazer 2 comerciais. O primeiro, que agora em março, meu segundo livro será lançado, chamado Coerência, Neurociência para Criatividade e Performance, só que eu vou lançar em Portugal, em Lisboa. Vou lançar lá no World Trade Center de Lisboa e também na Universidade Nova, lá de Portugal, de Carcavelos, aonde eu dou uma disciplina de neurociência para tomada de decisão e trabalho com times de inovação. Então, esse é o primeiro comercial. E o segundo, se vocês tiverem interesse em conhecer mais, em se aprofundarem mais, eu tenho um programa que eu montei de 8 semanas de treinamento em coerência cardíaca, que vai trabalhar sobre os principais fatores envolvidos nessa sincronização fisiológica que é cérebro, coração, corpo, e vai trabalhar nos aspectos de frequência cerebral, estresse, sono principalmente, né? Os aspectos de como essa informação ela circula dentro do nosso corpo pela fáscia, o que são as emoções, porque veja, tudo isso acontece pelas emoções. Então, quanto mais nós conhecermos essas emoções, como é que elas funcionam, como é que elas surgem no nosso organismo, maior será a nossa capacidade de nos equilibrarmos e começarmos a emitir emoções positivas. Então, esse é um programa Inner. Se quiserem saber mais, entrem em contato. Terei enorme prazer de contar para vocês um pouco mais desse meu trabalho. E vocês têm aí à disposição no canal do YouTube, no Instagram, várias entrevistas com pessoas que já passaram pelo Inner e que conseguiram se equilibrar, conseguiram se livrar de traumas, conseguiram se livrar de vícios, cigarro, ligado em remédio para dormir, viciados em açúcar. Então, são todos mecanismos ligados ao sistema nervoso que a coerência cardíaca nos ajuda a nos equilibrarmos e aumentar a nossa consciência sobre os impactos negativos desses hábitos no nosso bem-estar. Então, alguém gostaria de fazer alguma observação? Gostaria de trazer alguma pergunta? Porque senão a gente vai ficar por aqui. E mais uma vez quero agradecer a vocês a presença e dizer que na próxima quarta-feira eu vou fazer outra live. Aí já é para contar para vocês sobre uma outra pesquisa que eu comecei há mais ou menos uns 2 anos e meio atrás e que se tornou realidade através de uma aplicação organizacional dessa pesquisa, que são as neuroquímicas do cérebro. E eu estou trazendo para vocês o empresário que praticamente pegou esse algoritmo que eu criei e hoje ele está fazendo contratação, equalizando times para máxima performance usando as neuroquímicas do cérebro. Então, não percam, a gente vai trabalhar
mas vocês vão receber o convite. Eu tenho impressão que não será na próxima semana, é dia 28 que a gente vai ter essa live, ok? Gente, alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Ninguém se manifestou e eu fico frustradíssima. Querem fazer alguma pergunta? Eu não vi se alguém fez alguma pergunta antes. Eu acho que não. Talvez porque eu tenha falado demais? Será que foi isso? Ninguém perguntou. Mas, de qualquer jeito, se quiserem fazer alguma pergunta, eu estou à disposição, me mandem aí, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, que eu respondo. Eu sempre respondo e tenho um enorme prazer de compartilhar conhecimento com todos vocês. Muito obrigada, namastê, espero revê-los em breve e me acompanhem aí nesses 2 próximos lançamentos, que é o meu livro e na próxima live. Uma boa noite para todos e gratidão pela presença. Até o nosso próximo encontro. Boa noite a todos.